preparem. Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém? Amém. Amém. Meu irmão, que esse prazer da sua vida seja estar na casa de Deus, onde flui o amor. O amor, aqui nós falamos de Jesus e Deus é amor. Próxima canção, talvez você já ouviu ela alguma vez, mas nós não temos o costume de cantar em nossa igreja. E ela relata, assim, literalmente, a experiência fantástica do rei Josafá. O rei Josafá foi um dos reis de Israel, e lá no capítulo 20 de Crônicas, diz que chegou uma notícia para o rei Josafá dizendo o seguinte: rei, um exército enorme está vindo, os moabitas, os amonitas estão vindo e eles vão batalhar contra o rei, contra Israel, contra Judá. Sabe o que aconteceu com Josafá? As pernas tremeram de medo. O exército era enorme e o exército de Judá era pequeno. E o rei Josafá, amedrontado, o que ele fez? Fez uma coisa muito sábia. Vamos orar. Colocou o povo para jejuar e para orar, para clamar. Senhor, mostra, nos dê uma saída, uma solução. E a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 20 vai dizer o seguinte, diz o seguinte, 2 Crônicas 20, versículo 20, de madrugada, partiram para o deserto, quando ali chegaram, ou quando estava saindo, Josafá, o rei disse: escute-me, ó povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de ouvir o povo, Josafá nomeou alguns homens. Sabe para que ele chamou os homens? Para cantar. Ele chamou os cantores, olha que coisa bonita. Josafá chamou os cantores e à frente do exército, a equipe de louvor ia. Olha que coisa bonita. O povo de Deus ia cantando, e sabe o que eles cantavam? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E a palavra diz assim: quando eles começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Sabe por quê, irmãos? A luta não é da gente, a batalha não é minha, não é sua, mas é do Senhor. O Senhor está à nossa frente, amém? Vamos cantar com alegria: a batalha é do Senhor. Os grandes homens
Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque podemos sentir que o Senhor está no meio de nós. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que fala aos nossos corações. Obrigado porque podemos sentir a Tua graça, ó Deus, que foi derramada sobre cada um dos irmãos aqui presentes. Ó Senhor Jesus, que a Tua palavra de encontro aos nossos corações nessa noite possa, ó Deus, fazer a diferença na nossa semana, a diferença na nossa vida, ó Deus. Reabastece a nossa alma, ó Deus. Fala aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio que temos de Te louvar. Tudo que fazemos aqui é para o Senhor. Recebe, Senhor. Recebe como oferta do Teu povo, pois nós fazemos somente para Ti. Ó Deus, aqueles que não conseguem sentir a Tua presença, ó Deus, tem misericórdia, abre os corações. Nós sabemos, ó Deus, como é importante, ó Deus, o caminhar contigo. Que todos, ó Deus, possam se sentir abraçados pelo Senhor nessa noite. Que nenhum possa se sentir rejeitado, ó Deus. Que nós, na pessoa de Jesus Cristo, possamos estar perto uns dos outros, abraçando, confortando os corações. Que a Tua igreja possa sempre Te louvar com graça, sempre Te louvar com excelência, pois é assim que o Senhor se agrada. Continue conosco, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Você pode sentar um pouquinho aí. Nós vamos agora para o nosso momento ofertório, nosso momento de dízimos e ofertas. Isso faz parte, isso é culto ao Senhor, isso é culto diante do Senhor. Você contribuinte, você dizimista que vai entregar agora a sua oferta ou o seu dízimo, só faça isso se o seu coração estiver em paz. Se você estiver em paz e sentindo uma imensa alegria em contribuir para a obra do Senhor. Vamos continuar louvando o nome dEle.
Você pode se assentar? O nosso Deus é maravilhoso, Ele é grande, digno de todo louvor, toda adoração. Amém, meus irmãos? Uma palavra de esperança. Antes de ler o texto, quero compartilhar com você uma experiência que marcou muito a minha vida, alguns anos atrás. Eu era pastor de uma igreja, e nessa igreja a gente tinha alguns pequenos grupos, e um desses pequenos grupos era o meu, na minha casa, acontecia toda terça-feira. Era um pequeno grupo feito da maioria de universitários, jovens, e eles iam toda terça-feira na minha casa. E nessa igreja que eu pastoreava tinha uma senhora que ela estava um pouco triste, a gente percebia no olhar dela que estava triste, mas na semana seguinte ela estava lá na minha casa, no meu PG. E aí ela foi e disse que ela foi a convite de uma das meninas que frequentava esse PG, era uma universitária que percebeu que ela estava triste e a convidou para estar lá no nosso pequeno grupo. E ela continuou frequentando, aquela tristeza começou a se transformar em alegria, Deus foi renovando o coração dela, até que um dia ela pediu que eu fizesse uma visita no trabalho dela. Ela trabalhava numa loja na rua, e nesse dia eu fui visitá-la. E ao visitá-la, conversa vai, conversa vem, um bate-papo, a gente orou juntos, mas antes de orar ela confessou uma coisa. Ela disse: pastor, eu vim para essa cidade alguns meses atrás, já morei em vários lugares do mundo, realmente ela havia morado em vários lugares do mundo e do país, e estava sozinha, morando naquela cidade, e ela disse o seguinte: quando eu vim para cá eu estava muito triste, meu coração estava amargurado, e eu estava com o coração propenso, a minha vida estava propensa, eu já tinha perdido o sentido da vida, e eu estava desejosa de dar fim à minha vida. Mas num final de semana, antes que eu colocasse em prática esse meu desejo, uma moça lá da igreja trouxe para mim uma palavra de esperança, e eu comecei a frequentar o seu pequeno grupo na sua casa, e Deus transformou completamente o meu jeito de viver, a minha vida. Eu fui restaurado e hoje eu quero viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Saiba de uma coisa, querido: a palavra que sai da nossa boca pode produzir morte, mas também pode produzir esperança num coração triste. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versos 23 a 27. O texto estará sendo projetado no quadro aqui, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção à leitura que faremos nesse momento, o texto do profeta Joel, capítulo 2, dos versos 23 ao 27. Uma palavra de esperança. Amém? Diz o texto também estará sendo projetado, diz o seguinte: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém, irmãos? Esse texto é uma profecia do profeta Joel ao povo de Israel. É uma palavra de esperança para aqueles que haviam passado por uma grande perda nas suas vidas. Pessoas essas pessoas do povo de Israel haviam enfrentado uma grande luta, uma grande dificuldade. Não podemos falar apenas desses versos que são muito bonitos, versos esse que realmente nos traz esperança, se lermos isoladamente, fora do seu contexto, porque são promessas, são coisas boas
que Deus vem prometendo para aqueles que o servem, não é isso? Muitas pessoas têm feito isso hoje, pegando um texto bíblico, lendo apenas aquelas palavras que são bonitas, mas deixam de estudar a palavra de Deus e perceber o que todo o contexto vem trazendo para a edificação de suas vidas. Mas quando olhamos para esse texto, uma palavra bonita por parte de Deus através do profeta Joel ao seu povo que sofre, nós precisamos entender que desde o capítulo 1, nós vamos ver que esse povo, o povo de Israel, vinha sofrendo pela praga de gafanhotos que Deus havia permitido sobre esse povo por conta da sua desobediência. O povo de Israel sofre nesse momento. Sofre por conta de todos os gafanhotos, todas as espécies de gafanhotos, e o capítulo 1, como o capítulo 2 do profeta Joel, vem descrevendo tipos de gafanhotos que vem cortando e eliminando todas as lavouras, toda a produção que trazia prosperidade para o povo de Israel, por conta da sua desobediência. Nesse tempo, nesse momento, o povo de Israel vem sofrendo grandes perdas, e não foi apenas a sua colheita que foi eliminada, não foi apenas suas plantações e os seus bens que foram destruídos por conta dos gafanhotos, das pragas que estavam acontecendo no povo de Israel nesse momento, mas junto com todas essas perdas, isso vem trazendo a grande desesperança no coração do povo de Israel, vem eliminando também no coração desse povo os seus sonhos, vem eliminando a alegria, vem eliminando a esperança do coração dessas pessoas. Então esse texto de Joel, que acabamos de ler, é uma palavra de esperança para um povo que vinha sofrendo, e vinha passando por lutas e dificuldades. E é interessante que muitas vezes isso acontece com a gente também. Em muitos momentos da nossa vida, passamos por momentos como esse que o povo vem passando, por tempos de desesperança. Eu não sei se existe essa palavra no dicionário, mas podemos definir como falta de esperança. O tempo quando aquela esperança onde nos agarramos, ela se esvai. Desesperança na fé. Muitas vezes acreditamos que as coisas podem ser renovadas, que as coisas podem ser mudadas, mas por conta das tragédias, das lutas, das dificuldades que eu e você enfrentamos, essa esperança que um dia era forte, essa esperança que um dia era alicerçada em algo real, agora ela começa a dar lugar à desesperança por conta de não ver as coisas acontecendo. A desesperança nas pessoas. Nós olhamos para o lado e vemos tantas maldades acontecendo, tantas pessoas desprezando umas às outras, pessoas a qual você convive, a qual eu convivo, aonde um dia, pela fé e pela esperança, tínhamos o desejo e a esperança que essas pessoas poderiam mudar as suas atitudes, deixar de ser uma pessoa ruim ou má, e essa pessoa não muda, e vai passando o tempo, ela não muda, e a esperança de que ela possa mudar, ela também se esvai. E muitas vezes enfrentamos também a desesperança em nós mesmos, ou em você mesmo. Você chega até a pensar que esse negócio de vitória não é para você. Sabe, os irmãos que me conhecem, que ouvem eu pregando de vez em quando, sabem que eu gosto de pregar vitória, sim, porque eu creio que a palavra de Deus é uma palavra de redenção para a vida do ser humano que sofre. Mas também prego palavras de exortação, porque sabemos que o Espírito Santo de Deus nos exorta a viver uma vida de acordo com os parâmetros do Senhor. Mas esse texto, irmãos, vem trazendo tanto um como o outro, vem nos direcionando para uma palavra de vitória em tempos de desesperança, uma palavra de esperança onde parece que tudo está falecendo. A falta de esperança é algo muito ruim na vida de alguém. Diz um pensador que antes perder a vida do que perder a esperança. E se você parar para pensar, a verdade é essa. Quando a pessoa morre, ela vai, fica a saudade dos tempos bons que vivemos com ela. Mas quando a pessoa, ainda em vida, perde a esperança, é muito difícil conviver com alguém assim. É ou não é, irmãos?
Você sabe que muitas vezes, porque você também, em algum momento, pode ter perdido essa esperança. Mas é nesse exato momento, como a história que eu falei, onde aquela mulher pôde encontrar no abraço de amigos, na esperança de uma palavra, a fé para voltar a caminhar na presença do Senhor. Eu creio que são nesses exatos momentos de desesperança que nós somos confrontados e somos levados a renovar a nossa esperança diante da presença do Senhor. O povo de Israel vem sofrendo uma grande desgraça por conta das pragas dos gafanhotos, mas é nesse exato momento que Deus, através do profeta Joel, traz uma palavra de esperança na vida do povo. Eu não sei, querido, o que você tem passado nesse tempo, se por algum momento da sua vida você perdeu a sua esperança, mas eu creio que nesse tempo Deus quer trazer uma palavra de esperança ao seu coração. Você crê nisso? Amém? Abra o seu coração, deixa Deus falar contigo através dessa palavra. E aí eu quero dividir essa mensagem em três partes porque eu quero nessa noite falar ao coração de três tipos de pessoas aqui presentes. E uma delas é para você que é um crente fiel ao Senhor, para você que apesar das lutas, das dificuldades que tem enfrentado, apesar das crises que circundam a sua vida, e você entende que você tem caminhado firme na presença do Senhor, eu quero trazer essa palavra para você em primeiro lugar. Você que tem permanecido firme diante das adversidades, mesmo que nada tenha mudado, mas tem permanecido firme. Diz a palavra de Deus que acabamos de ler no verso 23 e 24, que ó vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Saiba, querido, que essa palavra é para aquele povo de Israel que, mesmo entendendo que todas as pragas, toda a destruição que assolava o povo era por conta da desobediência de alguns, a praga não era apenas para alguns, era para todos. Deus, por conta dos erros de um, todos sofriam. Mas mesmo assim eles permaneciam firmes na presença de Deus, esperando a ação desse Deus restaurador, esperando a ação desse Deus que cura, que trata, que restaura, apesar de não ver nada mudando. E aí, quando olhamos para esse texto, nós vamos perceber que esse Deus maravilhoso continua cuidando daqueles que são seus. Querido, você que está nessa noite, que permanece firme, continue firme no Senhor, porque o Senhor continua cuidando de você. Certa vez fui visitar um pastor, um grande amigo. Ele havia contraído uma doença, a qual houve um tratamento, mas esse tratamento não foi o suficiente. E nos últimos dias da sua vida, onde desenganado pelos médicos, já no leito, nos últimos dias, fomos ali visitá-lo, fomos com um grupo de amigos, e quando chegamos lá, para nossa surpresa, acharíamos que viríamos ali um homem abatido, uma pessoa acabada por conta da doença terminal, mas muito pelo contrário, nós vimos ali um homem, um pastor que tinha lutado durante toda a sua vida, pregando o Evangelho, permanecido firme diante das lutas, mas sabendo que os seus dias de vida estavam já no fim. E ele dizia algo que ele compôs e transformou numa música no decorrer da sua vida. E ele sempre dizia, ele disse para nós naquele momento, apesar, meus irmãos, na voz dele, de eu saber que os meus dias estão chegando ao fim, nada me separa do amor de Deus. Sabe, irmãos, para quem foi ali dar um apoio a uma pessoa que para nós estava precisando, saímos dali apoiados pelas palavras de esperança vindo de alguém que estava no leito de morte. Saiba de uma coisa, ele permaneceu firme mesmo diante das circunstâncias contrárias. Alegrai-vos, pois Deus tem visto a sua luta, meu irmão. Deus tem visto a sua luta, você que tem permanecido firme. A palavra de Deus em Salmos, número 30,
Verso 5 diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O segredo, meu querido, é permanecer firme, mesmo quando tudo parece perdido. Quem aqui nunca ouviu uma música do Renato Russo? Eu não sei você, mas nos seus últimos, se você se lembra, mas nos últimos dias do Renato Russo, ele compôs e gravou o seu último CD. É claro que depois da sua morte foram descobertas muitas outras canções que ele ainda não tinha gravado, mas um dos seus últimos CD tem como tema A Tempestade. Eu tive a oportunidade de ouvir as letras dessas canções. E quando a gente começa a ouvir essas canções, parecia que eram canções de arrependimento, onde ele contava um pouco da história da sua vida, e colocando que a sua vida estava chegando ao fim, porque ele sabia também que os seus dias estavam contados. E numa das suas canções ele escreve, compõe e diz o seguinte: quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Sabe, irmãos, não é fácil lutar quando nada parece estar mudando. Mas quando nós cremos num Deus maravilhoso, quando nós cremos num Deus que permanece conosco apesar das circunstâncias difíceis, sempre vai existir um caminho, sempre vai existir uma luz, e essa luz tem um nome, o nome dessa luz é Jesus. Creia nisso, meu irmão. Se há uma palavra de esperança para você que permanece firme, continue perseverando, porque a tua vitória está chegando no nome de Jesus. Não desista, permaneça firme, não abaixe a cabeça, porque Deus é contigo. Mas eu quero também trazer uma palavra de esperança para aqueles que caíram ou se afastaram da presença de Deus. Sabe, irmãos, as tragédias da vida nos levam a fazer coisas terríveis. Quanto mais tragédia, mais sem chão a gente fica, mais sem direção a gente fica. O povo de Israel se desviou do seu Deus, por conta do desejo dos seus corações. O mesmo Deus que tinha feito esse povo prosperar, toda vez que esse povo buscava a direção de Deus, esse povo começa a se afastar, eles viram as costas para o seu Deus, buscando a adoração de outros deuses, tentando se assemelhar aos povos vizinhos. E por conta da cobiça, por conta dos seus desejos carnais, eles se afastam de um Deus que oferecia tudo a eles. Eles se afastam e sofrem grandes consequências. E Deus então envia no meio do povo a grande praga de gafanhotos. É claro que não podemos olhar para essa grande tragédia no meio do povo como um castigo de Deus, mas apenas as consequências dos atos contrários à vontade de Deus por conta do povo. Isso acontece também com aquelas pessoas que se afastam da presença de Deus. Eu não estou apenas aqui dizendo se afastam da igreja, ou dos costumes, ou das práticas que realizamos nos cultos, mas estamos falando daquelas pessoas que, por conta das lutas, das dificuldades, acham que Deus desistiu delas, que Deus se afastou delas, e resolvem então viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Saiba de uma coisa: apesar do povo de Israel terem se afastados da presença desse Deus, ainda assim, para Deus, esse povo continuava sendo o seu povo, a menina dos seus olhos. E Deus, com essa promessa, que vem agora no versos 25 a 27, promete restituir tudo o que esse povo perdeu por conta da sua desobediência. Versos 25, acompanhe comigo, diz o seguinte: e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o purgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel,
e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Talvez, querido, as circunstâncias, as lutas, as dificuldades te fizeram cair, pecar e se afastar de Deus. Mas essa promessa que era para o povo de Israel, que caiu, se afastou da presença de Deus, pecou, essa promessa de restituição, que era para o povo de Israel, ela alcança você ainda hoje, por conta e através de Jesus Cristo. Uma promessa que era para o povo de Israel de restituição, a promessa de Deus de restituição para aqueles que se afastam da presença de Deus e que está de braços abertos esperando a sua volta, é para você hoje, através do nome de Jesus, aquele que sempre está de braços abertos, esperando voltar aquele que um dia se afastou. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, vai falar da história do filho pródigo, versos 18 a 20, vai dizer que o filho pródigo, depois de ter Jesus contando essa história aos seus discípulos, depois de ter se afastado da casa do seu pai, e é interessante lembrar que quando o filho pródigo decide se afastar, de quando ele ainda não era pródigo, de quando ele ainda era apenas um filho na casa do seu pai, ele decide tomar por herança, ainda vivo, tudo aquilo que ele desejava, ou aquilo que lhe cabia como parte, diz o texto que ele vai gastar tudo como ele deseja, da forma que ele deseja, e o texto continua dizendo que ele continua perdendo tudo aquilo que ele tinha como posse, vindo a trabalhar num chiqueiro de porcos, desejando se alimentar da comida daqueles que era lançada para aqueles porcos, mas nem isso ele recebeu. Jesus conta essa história porque ele sabia que os porcos, em primeiro lugar, era rejeitado pelo povo de Israel. E quando ele fala que um jovem desejava comer a comida dos porcos e nem isso ele recebia, é por conta de aumentar, ou no desejo de mostrar para aqueles que ele estava contando essa história, a humilhação de alguém que saiu da casa de seu pai quando não era para sair e perdeu a direção que ainda poderia receber. A humilhação que ele recebe. Sabe, queridos, toda vez que nos afastamos do Senhor, nós começamos a dizer, eu posso, eu sei me guiar, eu sei as decisões que eu tenho que tomar, eu não preciso de um Deus que está acima de mim, eu sou autossuficiente, e por conta disso nós tomamos as nossas decisões pelo livre-arbítrio que temos. Mas também, se nós podemos escolher as nossas decisões, saiba de uma coisa, infelizmente, não podemos escolher as consequências das nossas decisões. Sabe, irmãos, você pode sim escolher se afastar da presença do Senhor. Talvez um dia você escolheu isso e porventura veio essa igreja nessa noite, mas não escolheu a consequência do sofrimento que sofreu se afastando da presença do Senhor. O texto de Lucas, capítulo 15, vai dizer no verso 18 que o filho pródigo diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Saiba, querido, quando esse pai vê o filho ao longe, sujo, imundo, humilhado por conta de tudo aquilo que ele havia sofrido, o seu pai não mede consequências, diz a história que Jesus conta para os seus discípulos. Mesmo vendo o filho completamente sujo e imundo, ele vai ao encontro do seu filho, porque percebe que esse filho vem ao encontro dele. E sem que esse filho tenha a oportunidade de se desculpar com seu pai, de dizer para o seu pai tudo aquilo que ele havia planejado em dizer, antes que ele tenha a oportunidade de dizer alguma coisa, esse pai, movido de íntima compaixão, abraça o seu filho, sem se importar com a sujeira que ele estava. E diz o texto que ele não fica só num abraço, ele beija o seu filho. Saiba, quando nos afastamos do Senhor,
nós somos sujos pelo pecado, mas num desejo, num lampejo que talvez nessa noite Deus está tocando no teu coração de voltar para a presença do Pai, você precisa saber que esse Jesus está de braços abertos para te abraçar e te beijar e dizer: filho, eu estava te esperando. Sabe, querido, por mais longe que você tenha andado da presença do Senhor, Jesus está te esperando. Ainda não é tarde. Eu sei que quem é da velha guarda aí lembra do grupo Logos. Que canções! E uma delas mexe com um coração arrependido, que diz o seguinte: mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Saiba, irmãos, a casa de Deus está aberta para a sua volta. Não demore em voltar. A palavra de esperança para você que um dia se afastou da presença de Deus é restituição. Esse Deus quer restituir tudo aquilo que você perdeu se afastando da presença do Senhor. E a terceira e última palavra de esperança que eu quero trazer para você nessa noite, agora é para aqueles que nunca se encontraram na vida. Muitos no povo de Israel andavam perdidos, irmãos. Pessoas que estavam inseridos no meio do povo de Deus, mas não eram povo de Deus. Pessoas que estavam andando sem rumo e de repente se encontraram envolvidos no meio do povo de Israel. Eram considerados estrangeiros, eram considerados aqueles que estavam no povo de Israel, mas claramente o povo identificava logo de cara que essas pessoas que estavam no meio do povo não fazia parte do povo de Israel. Mas eles também sofriam da mesma praga e das mesmas dificuldades que todo o povo de Israel sofria. E pior ainda, eles não tinham o privilégio de ser chamado povo de Deus, privilégio estes apenas para o povo de Israel. Ou seja, eles andavam perdidos, sem rumo, e estavam no meio de um povo que tinha um Deus soberano, mas haviam voltado as costas para esse Deus. Então eles estavam ali e não eram considerados como esse povo. E essa profecia de Israel, essa profecia do profeta Joel, também é para esses que eram considerados peregrinos. Essa profecia também era considerada para esses que eram estrangeiros, que estavam no meio do povo, que andavam perdidos por aí. Mas diz o texto no verso 32, diz o seguinte: e há de ser que todo aquele, não apenas o povo de Israel, diz o texto no verso 32, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Essa profecia se cumpre, irmãos. Era uma profecia para esses peregrinos que não tinham Deus como seu Deus, não podia dizer que o Deus de Israel é o meu Deus, como o povo de Israel podia dizer. Mas essa profecia vem para o povo de Israel, e agora esses estrangeiros tinham uma esperança de encontrar lugar no meio do povo de Deus, e de um dia ser considerado o povo de Deus. Essa profecia se cumpre com a vinda do Messias, que veio trazer salvação ao mundo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versos 9 a 13 diz o seguinte, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é a palavra de esperança para você, que nunca teve um encontro real com esse Jesus maravilhoso. Talvez você já ouviu falar de Jesus, com certeza, porque está aqui nessa noite, mas o que você ouviu de falar de Jesus foi apenas de uma religião que colocaram para você.
várias denominações, vários costumes dessas religiões, e aí você criou uma barreira por conta de haver caminhado totalmente perdido na sua vida. Você que está aqui hoje, nessa noite, e que ainda não teve um encontro real com esse Jesus, nessa noite, a palavra de Deus também é para você, uma palavra de esperança, que a partir de hoje, se você tomar uma decisão, nunca mais você andará perdido, porque há salvação para aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba, querido, essa igreja aqui está cheia de pessoas que um dia tomaram uma decisão, e assim como eu, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui pode bater no peito e dizer, eu sou completamente perfeito e eu já posso ir para o céu. Não, nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas um dia nós entendemos que havia esperança para a nossa vida. Havia esperança, havia uma palavra de arrependimento, se nós um dia tão somente crermos no Senhor Jesus. Tomamos essa decisão, e hoje estamos aqui, muito cheios de problemas, cheios de dificuldades, mas convictos do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, meu querido, que anda perdido, você sabe, você que tem chorado pelos cantos sem ver rumo para a sua vida, nessa noite Deus quer trazer salvação para a sua vida. Então somente creia, você não precisa pagar, porque tudo que você possa fazer, ou tudo que eu possa fazer, ainda assim não seria o suficiente para pagar tão grandioso amor de Jesus para com seus filhos, para com aqueles que voltarem diante da presença do Senhor. Essas são as palavras de esperança para nós hoje. E eu quero encerrar dizendo um texto de um poeta chamado Augusto dos Anjos, que vai dizer o seguinte: a esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção agora, e após essa canção eu gostaria de orar pela sua vida. Enquanto cantamos essa canção, você possa crer na palavra de esperança que vem do nosso Deus, na palavra de esperança que só Jesus pode trazer para a sua vida. Você que tem permanecido firme no Senhor, você que um dia se afastou dos caminhos do Senhor, mas deseja ardentemente voltar para a presença dEle. E você que nunca teve um encontro com esse Deus verdadeiro, hoje chegou o seu dia no nome de Jesus. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu
Glória a Deus. Nessa noite o Senhor Jesus está aqui, irmão. Meu querido amigo, você que está aqui pela primeira vez ou tem frequentado essa igreja e que ainda não tomou uma decisão ao lado desse Jesus maravilhoso. Esse Jesus vem, esse Jesus está voltando. Não é uma utopia, não é uma história, é real, querido. Abra o seu coração para crer nesse Jesus que restaura a vida, nesse Jesus que é capaz de mudar completamente a história da sua vida. E eu quero te desafiar nessa noite, você que ainda não fez um compromisso com esse Jesus, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Vai ter pessoas aqui que vai orar por você. E se você quer tomar essa decisão, vem aqui na frente. Eu também quero fazer um desafio para você que tem caminhado afastado, longe dos caminhos do Senhor Jesus. Se você deseja voltar hoje para a presença desse Jesus maravilhoso, hoje é o seu dia. Saia do seu lugar também, vem aqui, porque hoje Deus quer reescrever a história da sua vida. E para você que tem permanecido firme, mesmo diante das lutas, e que quer continuar firme no nome de Jesus, eu quero convidar você também a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos estar orando nesse momento. Você que tem lutado, tem sentido lutas, tem sentido dificuldades, mas precisa ser fortalecido pelo Senhor nesse tempo, eu quero te convidar rapidamente a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu sou muito claro e objetivo nesse sentido, porque nós não podemos ficar protelando e demorando naquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu não estou contando aqui uma história, ou não quero vender um produto para você. Nós estamos falando de algo que é real, que é verdadeiro, que é capaz de transformar a vida do ser humano. Por isso eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso que a gente prega aqui. Por isso eu quero orar por você que saiu do seu lugar e veio aqui à frente, em nome de Jesus. Quero orar por você, aonde você está, que ainda não tomou essa decisão, mas Deus está tocando no seu coração. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia, no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, toda honra e glória sejam dados a Ti. Ó Pai, se há alguém aqui na frente que está entregando a sua vida ao Senhor nessa noite, Pai, eu creio que esse nome está sendo escrito no livro da vida nesse instante. Essa vida está sendo completamente justificada pelo nome do Senhor Jesus. E desse livro nada e nem ninguém pode apagar esse nome que foi escrito pelo sangue de Cristo Jesus. Oh Deus, transforma essa vida.
aqueles que se afastaram da presença do Senhor, mas hoje estão voltando, Pai. Reescreve uma nova história nesse coração, vai reescrevendo um novo momento, um novo tempo, que eles possam voltar completamente para o convívio dos irmãos, convívio na Tua presença, e se aprofundar como nunca antes na história da sua vida, na presença do Senhor Jesus. Mas também te peço aqui pelos meus irmãos, ó Pai, aqueles que têm sofrido diante das lutas, que muitas vezes não têm visto nada mudar, mas estão permanecendo firmes no nome de Jesus, porque entendem que há esperança para aqueles que creem em Ti. Ó Deus, fortalece esses corações essa noite, devolve a esperança, renova as suas forças, Deus, para que eles possam, Senhor Deus, continuar vivendo plenamente a vida de Jesus nesse lugar. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra ao nosso coração. Continue renovando as nossas forças, continua conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.